Tá bom. Pronto. Quando puder começar, você me avise, Pode Francine. começar, Marcelo. Bom, então boa tarde a todas e todos. E hoje a gente dá continuidade, né, ao evento, a primeira jornada de estudos, intitulada do Grupo Grifo, intitulada Atravessamentos Poéticos entre a Literatura, a Música, o Audiovisual e as Artes Plásticas. Então, agora, a gente tem a mesa 7 desse evento, intitulada A Literatura e as Tensões com o Sagrado. Eu vou, né, fazer a apresentação de cada comunicador à medida que for o momento da fala da pessoa, tá bom? Então, o primeiro a fazer a comunicação é o Eduardo Veras, né? Falar aqui rapidamente sobre o Eduardo Veras, eu não vou me estender para a gente, né, poder ter um tempo bom de discussão no final. O Eduardo, ele fez doutorado em estudos literários na UFMT, com um período sanduíche na Universidade da Sorbonne, né, imagino que é Paris 1, e ele estudou Baudelaire. Além disso, ele realizou 2 pós-doutorados, um na Sorbonne Paris 4, no caso, e outro na Unicamp. O Eduardo, além de estudar, né, Baudelaire, ele também tem um livro sobre o Alfonso de Guimarães, o livro dele intitulado O Oratório Poético de Alfonso de Guimarães, uma leitura do Centenário das Dores de Nossa Senhora. Saiu em 2016, né, pela editora Relicário. Então, sem mais delongas, né, para que o Eduardo possa falar, eu passo a palavra a ele. O título, né, desculpa, da apresentação dele hoje é o seguinte: O Pleno da Poesia, notas sobre a crise do paradigma mítico-musical na poesia moderna. Então, eu passo a palavra ao Eduardo e cada comunicador tem 20 minutos de fala. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela apresentação. Boa tarde, Francine, Pablo, todos os nossos amigos, colegas, ouvintes. Eu vou apresentar para vocês um trabalho que se constrói a partir de notas, algumas inclusive desarticuladas umas com as outras. Então, é um trabalho é um trabalho já avançado, porque ele vem de um projeto de pesquisa que eu já desenvolvo há algum tempo, mas eu estou testando um pouco esse formato, né? Um raciocínio um pouco constelar. E o objetivo é falar um pouco sobre a maneira como a música é pensada pelos poetas franceses da segunda metade do século XIX, ultrapassando um pouquinho o século XX adentro, e como a música é pensada como uma espécie de contrapartida, né? Um conceito diante do qual a poesia se afirma na sua diferença em relação à música e não na sua aproximação com a música, como normalmente a gente está habituado a ver e a pensar, né? A primeira nota é o resumo que nós publicamos aí no caderno de resumos, né? Só para poder amarrar um pouco o que vem depois. A poesia francesa da segunda metade do século XIX encarou a questão do diálogo com a música como a própria questão da literatura, segundo Lacoue-Labarthe. O que estava em jogo naquele momento era uma experiência paradoxal. A consciência de uma perda em relação à visão mítica da poesia como canto epifânico, nas palavras de Jean-Michel Maulepoire, de um lado, e a afirmação da singularidade do discurso poético, da intuição baudeleriana do pleno da poesia, conforme a expressão do Bonnefoy. Na relação que o período em questão estabeleceu com a música, destacam-se alguns tópicos, dentre os quais eu abordarei alguns, outros nem tanto. As discussões de Baudelaire em Richard Wagner e Tannhäuser a Paris, ensaio escrito sobre o impacto dos concertos que o compositor alemão realizara na capital francesa no início dos anos de 1860, não mais especificamente 1860. As reflexões do próprio compositor alemão em obras como Lettres sur la musique, Beethoven e Ópera e Drama,
que marcaram de maneira incontestável a teoria francesa da poesia na segunda metade do XIX. A recepção simbolista da obra de Wagner e, finalmente, o diálogo de Mallarmé com a música e com o próprio compositor alemão. Paralelamente ao desenvolvimento desse debate teórico em torno de Wagner e da questão da música na poesia moderna, seria importante também que se avaliasse como os próprios poetas dramatizaram em suas obras, né, nos textos literários propriamente ditos, a crise desse paradigma musical, geralmente identificada aos movimentos de vanguarda do século XX, especialmente o surrealismo, né? Esse é um raciocínio do William Marx, que vai identificar no surrealismo o ponto final dessa relação tensa que a poesia francesa da segunda metade do século XIX estabeleceu com a música. Eu vou falar disso no final. É nesse último contexto, nos anos 20, que desponta o famoso debate em torno do conceito de poesia pura, cunhada pelo abade Henri Bremont, apresentado o conceito, né? Apresentado em sessão pública das 5 academias em 24 de outubro de 1925 e publicado depois em livro no ano seguinte. Interessa-nos aqui, sobretudo, a discussão em torno das relações entre a poesia e a oração, discussão que aponta para uma nova proposta de aproximação da poesia com o sagrado, que descarta definitivamente o intermédio da música. Em 17 de fevereiro de 1860, agora eu já começo a desdobrar o raciocínio, alguns dias após a visita de Wagner a Paris, Baudelaire envia uma carta na qual deplora a má recepção do compositor pela imprensa francesa e manifesta, impulsionado pela indignação, seu apreço por ele. Abre aspas. Antes de tudo, escreve Baudelaire no início do texto, quero dizer ao Senhor que lhe devo o maior prazer musical que jamais experimentei na vida. Fecha aspas. E mais adiante, aspas, o que experimentei é indescritível. Inicialmente, pareceu-me que conhecia essa música. Mais tarde, refletindo, compreendi de onde vinha essa miragem. Parecia-me que essa música era a minha. E eu a reconhecia como todo homem reconhece as coisas que está destinado a amar. Fim de citação. Reconhecer na obra wagneriana a sua arte vai além do testemunho de um ouvinte entusiasmado. Trata-se, como sugere Philippe Lacoue-Labarthe, de uma intuição, algo inquietante, do problema teórico que a música dali para frente colocaria aos poetas. É que, pela primeira vez, citação do Lacoue-Labarthe, é que, pela primeira vez, Baudelaire é realmente confrontado a uma arte que ameaça a supremacia, há muito tempo afirmada, da poesia, ou seja, da sua arte. No ano seguinte, 18 meses depois da turnê francesa de Richard Wagner, Baudelaire publica, na edição de 1º de janeiro de 1861 da Revue Européenne, o ensaio inicialmente intitulado Richard Wagner, trabalho já previsto e anunciado nas entrelinhas da já citada carta. Ali, Baudelaire retoma não somente suas impressões acerca dos concertos, realizados no ano anterior, mas uma série de tópicos teóricos discutidos pelo compositor alemão, principalmente em sua Lettre sur la musique, Carta sobre a Música, que é uma espécie de prefácio à tradução francesa dos 4 poemas de ópera, publicada naquele mesmo ano na França. Dentre os vários e longos trechos que Baudelaire transcreve ali, destaco 2, pois representam com perfeição a evolução do raciocínio wagneriano no que diz respeito às fronteiras entre a poesia e a música. Aspas para o Wagner. O arranjo rítmico e o ornato quase musical da rima são para o poeta meios de assegurar ao verso, à frase, um poder que cativa, como por encanto, e governa a sua vontade e o sentimento. Essencial ao poeta, essa tendência o conduz até o limite de sua arte, limite que alcança imediatamente a música, e, por consequência, a obra mais completa do poeta deveria ser aquela que, em seu último toque, fosse perfeita música. Wagner, como está claro, não trata da relação entre as duas artes nos termos da exploração poético-retórica dos recursos fônicos da língua,
mas nos termos de uma reflexão de cunho estritamente filosófico sobre a essência da linguagem, seus limites, seu potencial representativo. O elo que falta ao encadeamento da tese wagneriana, segundo a qual a música completaria a lacuna deixada pela insuficiência da representação poética, está na experiência sagrada procurada pelo mito. E agora as três coisas se encontram, né? Poesia, música, sagrado. Aspas para o Wagner. Matéria ideal do poeta, nos termos mais uma vez de Wagner, o mito será, se quiser, o sinal de uma origem única, a prova de um parentesco irrefutável, mas com a condição de que não se procure essa origem senão no princípio absoluto e na origem comum de todos os seres. Esse trecho mistura algumas palavras do Wagner com outras palavras que o Baudelaire insere ali na conversa. Ainda em Lettres sur la musique, torna-se claro que o caminho da poesia em direção à música justifica-se pela necessidade de reencontro com o mito. Nietzsche, anos depois, reafirmaria a capacidade da música para dar nascimento ao mito. No ensaio sobre Beethoven, que Baudelaire não pôde conhecer, pois escrito no verão de 1870, Wagner retorna ao problema. Para ele, abre aspas, a poesia era apenas uma verdadeira invenção de mitos, isto é, de acontecimentos ideais, nos quais os diferentes caracteres da vida humana se refletiam com realidade objetiva, tal como as aparições imediatas de espíritos. Fim de citação. Ainda segundo o compositor, a partir do uso da escrita, a força poética da poesia diminui. Trechos do próprio Wagner, né? Que até então, segundo um desenvolvimento natural constante, adquirira uma forma viva entre um processo de cristalização e se paralisa. A poesia passa a ser a arte do embelezamento, né? O Wagner está falando de uma decadência da poesia após a invenção da escrita. A poesia passa a ser a arte do embelezamento dos velhos mitos que já não podem ser inventados e termina por transformar-se em retórica e dialética. Trecho do ensaio sobre Beethoven. Tal diagnóstico é muito próximo da crítica feroz que Baudelaire endereça quase 20 anos antes aos poetas neopagãos acusados por ele de incorporarem a mitologia de maneira superficial, materialista, puramente decorativa. Trata-se de um artigo pouco comentado do Baudelaire, que é a L'École païenne, que foi publicado, se não me engano, em 1852. A Baudelaire também não era estranha a reflexão wagneriana sobre os destinos opostos da poesia, os dois caminhos possíveis para a poesia. O Wagner vai explicar. Em Lettres sur la musique, Wagner entende que a poesia do presente se vê diante de duas possibilidades igualmente radicais. Passar de uma maneira completa para o campo da abstração, da pura combinação de ideias, da representação do mundo por meio das leis lógicas do pensamento, ou se fundir intimamente com a música e com aquela música cuja potência infinita nos foi revelada pelas sinfonias de Beethoven. A despeito da recepção eufórica que destinou às teorias de Wagner, a relação de Baudelaire com a música e com o mito se cobre de uma ambiguidade inexistente na obra do compositor alemão. Isso está posto de maneira muito clara na obra poética, onde a crise da visão harmônica do mundo é dramatizada desde os poemas iniciais das Flores do Mal. Em O Sino Rachado, por exemplo, a crise da relação poesia, música, sagrado se dá por meio do reconhecimento de uma fratura no próprio poeta. Eu vou citar os versos do Baudelaire na tradução do Júlio Castagnon. Já minha alma rachada, quando em agonias, quer povoar o ar das noites frias, percebe que seu sonho está enfraquecido. Com o estertor de um homem ferido e esquecido, sob um monte de mortos, junto a um lago em sangue, e que, sem se mexer, venha morrer exangue. O poeta, por que não dizer a poesia moderna, é, segundo um outro poema de Baudelaire, um falso acorde nessa sinfonia divina, graças à voraz ironia que me estremece e que me morde, conforme se lê no poema O Ototimorrumenos. Antes de Baudelaire, as batidas secas do corvo à porta de Edgar Poe já não seriam um indício de crise de uma visão mítico-musical da vida e da própria poesia? Ali, nos diz Yves Bonnefoy, no ensaio dedicado à relação de Mallarmé com a música, o poeta descobre que não há nada na noite do mundo,
nada a compreender, nada que seja. O próprio barulho de seu coração, o beating of his heart, não sendo nada mais do que o eco, taping, da batida à porta. Em outras palavras, nada além que uma outra forma de matéria privada de sentido. Fim da citação do Bonnefoy. Dali teria partido Mallarmé, radicalizando a experiência do corvo, que, aliás, traduziu para o francês, e sistematizando, ainda segundo Bonnefoy, o ataque da modernidade contra a tradição musical. Mais uma vez, Bonnefoy. Mallarmé, por sua vez, nas palavras dele, denuncia de início o emprego melódico dos sons. Trata-se de dar um passo a mais na mesma via que a de Edgar Poe. Essa via aberta no desconhecido pela tomada de consciência doravante tão radical quanto explícita do caráter ilusório da relação do ser falante consigo mesmo e com o mundo. Mallarmé sobretudo, quer se fazer surdo para esse canto do desejo, do luto, da esperança, da crença, cuja ambição multissecular, Wagner, na mesma época, tentava renovar. A música e o mito, reunidos pela obra total de Wagner, chancelada nesse aspecto pelo primeiro Nietzsche, sofrem, portanto, de Baudelaire a Mallarmé, sem excluir os simbolistas, uma série de golpes. John Jackson, ensaísta suíço, especialista em Baudelaire e Nerval, identifica nas referências mitológicas empregadas nas Flores do Mal uma diminuição ontológica, uma perda de substância ou de ser, que é o signo da sua historicidade. O reconhecimento da fratura mítico-musical, a quebra da harmonia, por que não dizer das correspondências, que construíram a unidade eu, linguagem, mundo, coincide, em última instância, com a revelação do poético em sua diferença, da poesia em seu ser próprio, nas palavras, mais uma vez, de Bonnefoy, em ensaio dessa vez dedicado a Baudelaire. Nesse contexto, segundo o mesmo ensaio, o gênio de Baudelaire terá sido o de ter sido, antes de todos, de ter tido, antes de todos, essa intuição do pleno da poesia, expressão que dá título aqui à minha fala de hoje. Valéry, como sabemos, definirá o simbolismo como a intenção comum a várias famílias de poetas, aliás, inimigas entre elas, de retomar a música o seu bem. Mais que um parêntese entre dois momentos de desagregação do paradigma musical, entre Baudelaire e Mallarmé, parece-me que essas várias famílias de poetas vivenciaram esse ideal melancolicamente e sem jamais conseguir dissimular a diferença que a poesia moderna guarda e quer guardar, em alguns casos, em relação a todo o ideal mítico poético. Trata-se muito mais de uma música da morte, para relembrar um título de Cruz e Souza, uma música que é, sobretudo, dissonância, destruição e fratura. A poesia de Mallarmé, nesse debate, a posição de Mallarmé nesse debate ainda faz correr muita tinta e mereceria um espaço muito maior do que essa breve nota me oferece, né, me permite. Mallarmé é um grande crítico do pensador Richard Wagner, a despeito de seu respeito inabalável pelo compositor. Sua posição passa por uma revisão, passa pela revisão da teoria wagneriana, da supremacia musical, pela substituição da concepção melódico-expressiva dos simbolistas wagnerianos e da concepção materialista inerente à instrumentação verbal, por uma visão abstrato-harmônica sintática da poesia, né? A substituição de uma visão expressiva por uma visão sintática e abstrata da poesia e da sua relação com a música. Mallarmé critica em Wagner a manutenção da intenção mimética, identificável especialmente na concepção de espetáculo do compositor alemão, para quem o teatro não pode se despojar da representação e da ficção. Em breve ensaio dedicado a Wagner, publicado na Revista Wagneriana em 1885, o Mallarmé tem essa coragem de criticar o Wagner na Revista Wagneriana, Mallarmé opõe ao drama wagneriano o balé, linguagem na qual a música e a encenação se contaminam mutuamente em nome de uma comunicação sugestiva e algo misteriosa. Em outro ensaio, Créoné au Théâtre, afirma que a bailarina não representa um personagem. Ela realiza uma escritura corporal sugestiva como uma espécie de poema liberado de toda a aparelhagem do escriba. Também contra a teoria wagneriana, Mallarmé defende em diversos textos a especificidade da poesia. No ensaio Canto Oliva,
de 1895, o poeta afirma que a poesia é música com M maiúsculo por excelência e não consente nenhuma inferioridade. Em Le Mystère dans les Lettres, a superioridade da poesia é afirmada em função de sua relação privilegiada com o mistério. O escrito, afirma Mallarmé, voltaço de abstrações, recupera seus direitos em face da queda dos sons nus. Hegelianamente, Mallarmé afirma a superioridade de sua arte, que dispensa o intermédio da materialidade sonora e dos instrumentos da orquestra, da qual a poesia conservaria apenas o essencial, que é o quê? O arranjo harmônico das vozes. Em Crise de Verso, eu estou citando aqui alguns textos do Mallarmé, nos quais ele dialoga com a questão musical, mas eu poderia citar o triplo, porque essa questão está disseminada em praticamente toda a obra ensaística dele. Em Crise de Verso, lemos a conhecida afirmação de que não é pelas sonoridades elementares, pelos metais, pelas cordas, as madeiras, mas da palavra intelectual em seu apogeu que deve com plenitude e evidência resultar, enquanto conjunto de relações existentes em tudo, a música com E maiúsculo. Como a musicista do silêncio evocada no poema Santa, inicialmente dedicado a Santa Cecília, padroeira dos músicos, o poeta é um músico que dispensa instrumentos, e a poesia é música pura com M maiúsculo, despojada da materialidade dos sons e de todo o interesse imitativo. Em 24 de outubro de 1925, essa é a penúltima nota, o abade Henri Bremont realiza, em uma sessão pública das 5 academias francesas, uma conferência em torno da qual uma longa polêmica se instalaria sem trégua até o fim do ano seguinte. Intitulada La Poésie Pure, a conferência reivindica, desde as primeiras linhas, sua inserção numa tradição de teóricos modernos da poesia pura, segundo o autor, constituída por Edgar Poe, Baudelaire, Mallarmé e Valéry. Sem se aprofundar nas contribuições específicas de cada um deles, Bremont passa logo à defesa de sua tese. 1. Todo poema deve seu caráter propriamente poético à presença, ao brilho, à ação transformadora e unificante de uma realidade misteriosa que chamamos poesia pura. 2. Para ler um poema como deve ser, quero dizer poeticamente, não basta, e aliás, nem sempre é necessário apreender seu sentido. 3. É impuro de uma impureza não apenas real, mas metafísica. Tudo aquilo que, em um poema, ocupa ou pode ocupar nossas atividades de superfície. Razão, imaginação, sensibilidade, tudo o que o poeta nos parece ter expressado, tudo o que dizemos que ele nos sugere, tudo o que a análise do gramático ou do filósofo retira desse poema, tudo o que uma tradução conserva dele. Última nota. Bremont, como se vê, persegue explicitamente o poético em sua diferença, identificando sua especificidade a uma realidade misteriosa. Expressão dele, né? Realidade misteriosa, réalité mystérieuse, que ultrapassa toda contingência. Razão, sentido, sensibilidade, imaginação, lógica, sugestão, etc., etc. Teólogo negativo, para quem o sagrado se furta de todo fenômeno sensível, Bremont constrói um conceito de poesia igualmente em negativo. É natural que o desenrolar de sua argumentação se deparasse em algum momento com a grande questão da poesia moderna até então, sua relação, diferença, rivalidade com a música. Indo direto ao ponto, Bremont reconhece as afinidades entre as duas artes, mas aplica à música o mesmo raciocínio negativo ao afirmar que a música pura, excluída de toda contingência, é tão indefinível quanto a poesia pura. Seria como, nas palavras dele, definir o desconhecido pelo desconhecido. A evolução do raciocínio, que não reconstituo aqui em detalhes, termina por recusar a associação com a música por ser considerada uma explicação preguiçosa. Apesar de algumas concessões feitas àquilo que ele chama de teoria da poésie musique, Bremont recusa, como Mallarmé, a dimensão material, sonora, instrumental, fonética da música em sua relação com a poesia. Bremont, que pensa sempre negativamente, como teólogo e como teórico da poesia, definirá finalmente o mistério da poesia, o mistério e a poesia, como suspensão da contingência e como apelo à interioridade. Nas palavras dele, augusto retiro, chamamento a uma presença mais que humana. Rebatendo a conhecida afirmação de Walter Pater, segundo a qual toda arte aspira ao encontro da música, Bremont encerrará a sua comunicação, e eu encerro junto com ele, dizendo, não, elas aspiram ao encontro da prece.
É isso, Marcelo. Nem sei se Muito obrigado. Deu tempo certinho aqui. deu, né? Então, tá. Muito obrigado, Eduardo. Gostei muito. Obrigado você, mano. E depois, no final, a gente pode debater um pouquinho, eu acho, né? Se der tempo. Beleza, claro. Sim, sim. E eu esqueci de mencionar na sua apresentação que você é professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mas isso está no folder, né? Está lá, mas eu tinha esquecido de mencionar, tá bom? Então a gente passa a segunda comunicação da mesa, que é do Pablo Simpson. Ele vou começar por aí para não esquecer, né? Ele é professor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, do campus de São José do Rio Preto. O Pablo, ele trabalha com literatura brasileira e francesa, né? E ele tem parte da sua produção dedicada à poesia brasileira do século XIX, especialmente Castro Alves, a poesia brasileira do século XX, com ensaios dedicados a Mário de Andrade e a poesia da geração de 1930, e a poesia francesa do século XX. Sobretudo, né, nesses estudos para a poesia francesa do século XX, eles são voltados a obras do Yves Bonifay, né? Inclusive, o doutorado dele na Unicamp foi sobre a obra, a poesia do Yves Bonifay. E ele fez um período sanduíche na Universidade Marc Bloch, em Estrasburgo, 2, né? E também fez 2 pós-doutorados, um na Sorbonne Nouvelle, né, Paris 3, e outro na USP, Universidade de São Paulo. Bom, entre as publicações do Pablo, eu destaco aqui, tendo em vista, né, o tema da nossa mesa, tem a discussão do sagrado, o Pablo publicou em 2012, pela editora da Unifesp, o livro intitulado O Rumor dos Cortejos, Poesia Cristã Francesa. Então, eu passo a palavra ao Pablo, também 20 minutos, e fique à vontade, Pablo. Se você quiser que eu avise quando faltar 5 minutos. Tá bom. Então, obrigado pela apresentação, Marcelo. Bom, saúdo também a Francine, o Eduardo, a Daniele, todos os colegas, o Valtenci que eu vejo aqui, o Pedro, o Jean-Pierre. Bom, eu vou tentar compartilhar a tela. Eu bolei 2 esquemas aqui, a gente vê qual que fica melhor. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui mas eu acho que ele está pedindo para abrir preferências de sistema aqui. Eu queria compartilhar o PDF. Vamos ver. Eu abri aqui, Pablo. Pode tentar, por favor. Você poderá optar por encerrar Zoom agora ou mais tarde? Ah, não, eu não posso... É isso? Não poderá gravar o conteúdo da tela até que seja encerrado. Como? Não estou entendendo. Deixa eu tentar aqui. Não, na verdade ele pede para eu sair da reunião e para eu voltar. Deixa eu cancelar e tentar compartilhar a outra tela, que é o Keynote, e aí talvez dê certo. Deu Agora, certo. Ele vai ficar com essas abas do lado. Será que vocês conseguem ler? Ou atrapalha demais? Bom. Dá para ler. Dá para ler. Não, eu vou ler em voz alta também. Qualquer coisa, então, eu leio mais devagar. Então, bom, a minha exposição hoje ela está dividida em 3 partes. Bom, ela se intitula sobre Julian Bandar, a poesia e a música, e eu fico até um pouco envergonhado aqui, porque o Julian Bandar ele vai simplificar bastante o panorama muito complexo que o Eduardo apresentou aqui na apresentação. Ele tende a confundir quase tudo e a rejeitar quase tudo. Então, bom, essa minha exposição ela está dividida em 3 partes. Na primeira delas, o meu interesse é um pouco situar o caminho que me fez chegar à noção de poesia pura, que estará no centro da minha leitura do Bandar. Diferentemente do que talvez se suponha, sobretudo diante de uma noção aparentemente tão etérea, tão torre de marfim, bom, eu cheguei a ela a partir de um lugar bastante simples. A segunda parte, um pouco mais longa, pretende, na medida do possível, apresentar algumas preocupações do Julian Bandar e situar algumas das suas leituras no Brasil. A ideia é mais apresentá-lo, embora eu acredite que muitos de vocês já conheçam o livro, né, A Traição dos Intelectuais, e livro publicado em 27, e eu coloquei aqui algumas capas e a tradução brasileira. A terceira parte, por fim, será propriamente a leitura do Bandar, desse lugar da poesia pura, que é assim, de uma contundência incrível,
como o Bandai ele era muito brigão e muito bom polemista, o meu receio é sempre dar a impressão de que eu possa eventualmente estar do lado dele. Mas eu já antecipo, né, que eu não vou chamar o Paul Valéry de delirante, nem vou tratar o projeto do Valéry de totalitarismo, uma palavra dele, e eu também não posso dizer com o Bandai que a estética moderna do Proust é o retorno a um modo primitivo de conhecimento ou infantil. Bom, apesar disso, eu acho que o Bandai ele vai ao centro de um debate que ele ajuda a organizar, às vezes de forma até exagerada, porque muito esquemática, em torno de algumas tensões importantes da literatura do século XX. Bom, então, vamos à primeira parte. Bom, durante meu mestrado, eu confesso que fiquei muitas vezes olhando um trecho do Antônio Cândido, que está na formação, eu coloquei aqui a capinha da formação, e que vai reproduzido no slide. Bom, é um trecho inesperado, sobretudo porque a formação não chega do ponto de vista histórico até o momento que eu vou apresentar, isto é, o segundo volume se interrompe no final do Romantismo. Nesse trecho, né, o trecho seguinte, a história que se conta não será a consolidação de um sistema, mas a evolução das formas. Para alguém sempre atento às condições do meio, e condições do meio é o título de um dos capítulos da formação, esse descolamento em direção à evolução das formas, ele me parece interessante. Então eu sigo o trecho, acho que todos vocês já conhecem, né? Bom, de Cláudio Manuel da Costa Gonçalves Dias e sobretudo Álvares Azevedo e Casimiro, a poesia vai se despojando de muito que é comemoração, doutrina, debate, diálogo, para concentrar-se em torno da pesquisa lírica. Lírica no sentido mais restrito da manifestação puramente pessoal, de estado da alma, sob a égide do sentimento, mais do que da inteligência ou do engenho. Esta longa aventura da criação, que virá a terminar no balbucio quase impalpável de alguns modernos, os Poemas da Negra, de Mário de Andrade, A Estrela da Manhã, de Manuel Bandeira, corresponde ao próprio trabalho interno da evolução poética, especializando-se cada vez mais e largando um rico lastro novelístico, retórico e didático, que foi enriquecer outros gêneros, sobretudo o novo e triunfante do romance, que na literatura brasileira é produto do romantismo e desta divisão do trabalho literário. Não temos tempo aqui, evidentemente, para desdobrar uma menção estratégica do Antônio Cândido, sempre tão comedido nas suas referências a teóricos europeus, ao Julian Bandar. Essa menção está na página 25 da formação, logo no início. O Antônio Cândido afirma nessa passagem que o presente livro, e ele está falando da formação, constitui, cito ele, está aqui, adaptando o título do conhecido estudo de Bandar, uma história dos brasileiros no seu desejo de ter uma literatura. Eu volto para a citação. O título de Bandar é esboço de uma história dos franceses e sua vontade ou desejo de ter uma nação, o que imediatamente põe em diálogo o projeto do Cândido, da formação, com o projeto do filósofo francês, a despeito da inclusão no Cândido, né, desse elemento diverso, que é a literatura, pensar a nacionalidade a partir da literatura. Bom, voltemos ao trecho 4. O Cândido propõe com ele duas trajetórias importantes para a poesia no Brasil. A de especialização gradativa do trabalho literário, trabalho interno de evolução poética, e a de concentração em torno do que chamou de pesquisa lírica. São trajetórias amplas que ajudam a situar o quase desaparecimento da modernidade, por exemplo, dos gêneros épico e epidítico, tão comuns ainda no final do romantismo. No fragmento, Cândido situa essas trajetórias, como se vê, a partir de dois livros modernistas. Neles culminaria um processo de despojamento da lírica moderna, caminho de concentração, desde a poesia Árcade até o que ele caracterizou como manifestação puramente, grifo meu, pessoal. Bom, na época que eu cheguei nesse trecho, né, eu fiquei com a ideia desse processo, de um processo evolutivo, e eu também estive atento, né, a esse movimento de um abandono da retórica em direção à lírica, sobretudo porque eu era leitor do Castro Alves, e no capítulo do Antônio Cândido sobre o poeta do Navio Negreiro, né, tinha uma parte intitulada Aspectos Negativos, na qual o que estava em jogo, né, era o que ele chamava de excesso, ou de uma discurseira retumbante, palavras do Cândido, que ele evidentemente nuancia, né? Bom, eu gosto particularmente de um trecho que está na página 246 e que eu cito aqui, esse trecho aqui. Afrontando concepções antirromânticas e poesia pura, poderíamos dizer que a sua excelência provém, em boa parte, excelência do Castro Alves, né, do fato de ser orador em verso. O pescoço da retórica, torcido pelo menos na intenção pelos simbolistas, é no Brasil mais tenaz do que se poderia pensar. Esta tenacidade resulta da sua profunda eficácia literária, da correspondência a um desejo arraigado de compreensão pelo transporte entusiasmado. É quando a poesia assume compromissos com a vida, inserindo-se deliberadamente no tempo histórico e social,
E quando a poesia assume compromisso com a vida, inserindo-se deliberadamente no tempo histórico e social, a eloquência aparece, mais que recurso, como força realmente poética. Bom, na época não me chamou a atenção a expressão pescoço da retórica do Verlaine, nem o simbolismo, né, retomado pela tradição de poesia espiritualista dos anos 30 e 40. Eu também não notei a reincidência da noção de poesia pura, né, nos dois trechos. De algum modo, nos dois trechos, né, no Puramente atrás e nesse agora, né, claramente, né, poesia pura. Esse jogo do Cândido de mostrar-se um tanto quanto incomodado com a persistência dessa retórica, para depois dizer que há nela uma força poética quando atrelada ao seu tempo histórico, isso me passou despercebido também. Bom, no caso da citação anterior, né, da primeira, eu guardei na memória, além disso, a expressão égide do sentimento, tão bonita, né? Mas eu não entrei na complexa trama que passa por ela e pela ideia de pureza. Eu não constatei, né, naquele momento, né, que havia algo peculiar nessa relação entre poesia lírica, pureza pessoal e sentimento. Só muito mais tarde que eu cheguei ao Henri Bremont, a partir de um estudo excelente, né, do Dominique Combe, intitulado Poesia e o Récit, e pude ler, bom, evidentemente, a poesia pura, né, que é o texto de 26. E foi bem mais tarde, zanzando pela biblioteca, por uma biblioteca, né, pela BNF, que eu dei de cara com os 11 volumes da história literária do sentimento religioso na França, onde aparece essa noção central, o sentimento, numa outra conformação histórica que não é a do Bandar, não é a do Cândido, e para a qual a noção de mística é determinante. Então, assim, de algum modo, o Cândido ali, sem querer, né, ou talvez querendo, né, se coloca frente a dois panoramas históricos, né, a história literária do sentimento religioso e, de algum modo, essa história dos franceses pretendendo ter uma nação. Bom, mas o caminho hoje, a ideia hoje é chegar nessa noção de poesia pura, não a partir do Bremont, né, ou das inúmeras leituras que lhe foram dedicadas no Brasil. A ideia é chegar por um dos seus críticos, que para mim, apesar da citação do Cândido, era um autor menos relevante. E eu coloquei uma fotinho do Bandar, muito simpática. Foto posada, essas fotos são ótimas, né? Bom, eis que eu começo, de repente, a ver o Bandar em todos os lugares. Ele está, evidentemente, no papel central do debate sobre os intelectuais. O Mário de Andrade menciona o Bandar em 4 artigos, no Táxi Crônicas, do Diário Nacional. Com a ajuda de Bandar, e de certo modo contra o Bandar, ele critica autores como Olegário Mariano, Machado de Assis e, entre aspas, todos os outros fazedores de academias celestiais. Frase do Mário. Bom. Num debate sobre o silêncio dos intelectuais brasileiros mais recente, o Adalto Novaes e o Marcelo Coelho também reivindicam um lugar para o Julian Bandar. Uma das perguntas mais contundentes, né, da traição é retomada por Novaes, que fala da morte de um intelectual que seria desinteressado e do surgimento de um novo clérigo submisso à vontade de potência, ao dinheiro, ao prestígio e ao poder. O Marcelo Coelho, por sua vez, num artigo consagrado ao Bandar, indica que o tema da traição talvez não seja tão ultrapassado, ainda que todos nós, né, tenhamos nos acostumado a colocar entre aspas os valores pelos quais lutou o Bandar, né? A verdade, a justiça, a razão. O Bandar, bom, a verdade, a justiça e a razão. Se bobear, colocava com maiúsculo e a gente coloca com aspas. Bom, num debate que propõe com Sartre, por exemplo, de que é a literatura, o Marcelo Coelho afirma o quanto esse teria distorcido o pensamento de Bandar. A distorção teria sido fundar o papel do escritor engajado em oposição ao clérigo, já no início, né, do que é a literatura. Como nos lembra o Antoine Compagnon no seu estudo dos antimodernos, no capítulo dedicado ao Bandar, nenhum clérigo se engajou tanto quanto o Bandar, né? Participou da defesa do Dreyfus, brigou com a ação católica. No prefácio de 46 da traição, ele estende a briga aos colaboracionistas da Segunda Guerra. Bom, a gente não tem tempo de percorrer esse Bandar da traição e também o Bandar polemista. E eu também não tenho tempo aqui, de desdobrar, por falta ainda de pesquisa, a relação do Julian Bandar com outros 2 intelectuais centrais no nosso panorama. Eu penso no Sérgio Millier, mas sobretudo no Sérgio Buarque de Holanda, cujo acervo na biblioteca da Unicamp tem 12 livros inteiramente anotados do Bandar, muitíssimo anotados, assim, é impressionante o quanto ele leu o Bandar. Há um debate do Sérgio importante no artigo, por exemplo, no artigo central, né, o lado oposto e os outros lados, que menciona Julian Bandar. O Sérgio também publica em 46 uma resenha de A França Bizantina,
E eu lembro que o capítulo de Raízes do Brasil, que trata de nosso bacharelismo, fala de um amor bizantino aos livros e de puros homens de palavras e livros, que são assim, que retomam imediatamente, assim, para quem conhece esse texto do Bandar da Traição. No livro Exercício de um Enterrado Vivo, de 44, do Bandar, né, há um grifo do Sérgio Buarque de Holanda, no entanto, assim, que serve bastante ao nosso debate. É com ele que eu passo para a última parte da exposição, que infelizmente ficará curta. A arte, para mim, é oratória, não intuitiva, construtiva, não acidental, sintética, não difluente, que se liga mais às relações de ideias do que a seu sabor individual, busca arestas vivas, não contornos fluidos, toma por modelo princípios arquitetônicos, não o eflúvio musical, se pretende segura, não ansiosa, enfim, é justamente o contrário do que o mundo atual pede a essa função. Bom, o trecho do Bandar, ele é suficientemente eloquente para merecer explicações, né? Assim, para nós que lemos os 2 trechos do Cândido, é curioso o quanto o debate se refaz com outros termos e com outros alvos nesse lugar. O principal deles é o Henri Bergson, e tem vários estudos do Bandar contra o Bergson. No âmbito do nosso debate literário religioso, a gente vê, assim, eu vejo, né, constato que tem 2 brigas, pelo menos, né, com os 2 Henri, com Henri Bergson e com Henri Bremont. Essa noção de intuição, por exemplo, uma dessas brigas está nessa noção de intuição, embora o Bandar não leia essa noção de intuição tão mal num outro texto. Num outro texto do Bandar, que é o Bergsonismo, uma filosofia da mobilidade, ele lê essa noção de intuição muito próxima do que vai fazer o Deleuze no seu livro dedicado ao Bergson. Mas aqui não, aqui ele coloca esse intuitivo em oposto ao oratório, né? O que parece muito interessante, né? Você tem uma categoria retórica e uma categoria outra, né? Talvez do pensamento, etc. Confrontadas. Bom. E aqui, bom, evidentemente, contra essa música, né? Essa música do eflúvio, né? Ele opõe uma arte, de certo modo, arquitetural. Bom, existem outras frases excelentes, todas muito divertidas, do Bandar, que reforçam o que está no trecho anterior, e elas deslocam um pouquinho, né? Mas eu quis trazer porque elas são tão interessantes. Bom, o inconsciente me seduz muito menos do que o consciente. O sentimento do poético, enquanto próximo da ideia de mistério, parece-me próprio a uma humanidade ainda na infância, inocente de moralidade. Vocês vejam, né, a dureza, né, do Bandar, né? E eu passo, entretanto, a uma frase que é mais geral e que ajuda a situar o seu desconforto, tanto com Bergson quanto com a literatura moderna e a música entendida como eflúvio. Bom, e a frase é essa: a característica da literatura francesa atual é a vontade que constitua uma atividade específica. Olha que interessante, né? O quanto o Cândido lá da especialização do trabalho literário reaparece aqui. Com fins e leis específicas, que com isso rompa os fins e leis do intelectualismo. Bom, são frases que explicam o título do estudo recente do Pascal Engel, As Leis do Espírito, Julien Bandar, ou La Raison, ou A Razão, de 2012. Para o nosso debate nas tensões do religioso, alguns passos em Bandar que vêm logo a seguir, e que eu só resumo, né, não tenho condição de apresentá-los. O primeiro deles, promover uma associação entre música e mística. O segundo, relacionar misticismo e a ideia de uma literatura fechada a outros modos discursivos, como a filosofia e a ciência. O terceiro, deslocar a poesia para o lugar da incomunicabilidade. A poesia não comunica. O Julien Bandar, então, assim, com essa verve panfletária, né, ele sobrepõe todos esses caminhos do próprio simbolismo, do Henri Bergson, do Paul Valéry, aos quais ele soma a filosofia do Bergson, do Henri Bremont, do Paul Valéry, aos quais ele soma a filosofia do Bergson, identificado, segundo ele, com a pretensão, entre aspas, dos místicos de serem, ao mesmo tempo, doutores. E ele chega finalmente na ideia de que haveria um desprezo dos poetas pelo que existe de civilizatório na escrita. Ele defende, nesse momento, a escrita, o textual, o método racional, o discursivo. O que é interessante é assim, eu faço só abro só um parêntese, o debate central do Sérgio Buarque de Holanda, lá naquele texto, é a questão civilizatória, o civilizatório primitivo, o lado oposto e os outros lados. O debate central que ele traz para
para confrontar algumas das posições dos modernistas, e é o momento em que ele fala que o Mário de Andrade, quando está muito próximo do Alceu Moroso Lima, é muito menos interessante, embora ele respeite o Mário, e que naquele momento ele prefere o Oswald. Então, assim, a articulação do debate se dá em torno daí, né? Desse lugar. Bom, eu não avanço mais do que isso, eu apenas indico, portanto, assim, que essa oposição esquemática, civilização primitiva, ela estará nesse texto do Sérgio Buarque de Holanda, mas no Bandar ele encontra o lugar da poesia. E um lugar que tem a ver com certo modo de construção do discurso poético que passaria, segundo Bandar, no século XX, por um apelo, eventualmente por uma recusa, à música e ao religioso. Claro que se trata de uma música específica, e a gente teria de pensar nos paradigmas musicais com os quais o Bandar dialoga, né? Se trata de um religioso específico, e eu cito o Bandar, de um religioso do obscuro, e o Bandar não tem problema nenhum com o catolicismo entendido na tradição do idealismo, para ele não tem problema nenhum, assim, pensar o catolicismo na tradição do idealismo. Ele vai dizer, na verdade, que o catolicismo teria sido responsável por preservar a tradição idealista e racional. E também, bom, a gente teria que... Bom, e também se trata de uma filosofia específica, né? O Bandar está, bom, evidentemente, muito pouca vontade com o existencialismo, do Kierkegaard, do Gabriel Marcel, do Karl Jaspers, bom, ele briga com todos eles. Esse lugar aponta, contudo, para um lugar de tensão que engaja outras tensões, né? A comunidade, o indivíduo, e Bandar, como nos lembra Antoine Compagnon, reclamou do abuso da literatura pessoal e da autobiografia. No curso do Antoine Compagnon, do Collège de France, o Écrire la vie, né, o primeiro, ele fala do Bandar absolutamente incomodado, dentre outros críticos, né, com o excesso de autobiografia no início do século XX. Bom, e engaja também, né, esse debate, né, de uma comunidade, entendida como comunidade do debate, do esclarecimento, e não da comunhão ritual. Bom, são caminhos, né, abertos que de algum modo problematizam esse lugar do poético puro e dos discursos teórico, crítico, históricos que dele se apropriaram. Bom, era isso que eu queria apresentar e depois a gente conversa. Vocês podem brigar comigo ou brigar com o Bandar junto comigo. Muito obrigado, Pablo. Fala interessantíssima e eu acho que dá muita discussão, né? Vai ser legal o debate. Então, a gente já passa para a última fala da mesa, que é da minha colega e amiga, a Francine Fernandes Vaz Riccieri. Ela é professora, antes que eu me esqueça também, ela é professora de literatura brasileira da Universidade Federal de São Paulo, né? E os temas com os quais ela trabalha mais frequentemente, né, são os seguintes: Alfonso de Guimarães, Cruz e Souza, simbolismo e decadentismo, relações entre Brasil, Portugal e França em poetas oitocentistas, questões de gêneros literários e hibridismos, intersecções entre prosa e poesia, né? Ela também tem se dedicado a questões teóricas sobre leitura, leitor, ensino da leitura e da literatura. Bom, a Francine fez doutorado em Teoria e História Literária na Unicamp, ela estudou o Alfonso de Guimarães e fez também um período sanduíche na Universidade de Paris 10, Nanterre. Além disso, ela fez 2 pós-doutorados, né, um na Unicamp e o outro na USP. Entre as publicações da Francine, eu destaco, né, o livro dela sobre o Alfonso de Guimarães, que saiu em 2000 aqui. Saiu em 2014 pela editora da Unifesp e pela EDUSP, em 2014 intitulado Imagens do Poético em Alfonso de Guimarães. Então, eu passo a palavra a Francine. Bom, deixa eu falar o título, né? Esqueci de mencionar. A Francine, então, hoje a comunicação dela é a seguinte: entrar no portão frente ao rio e amém. É isso. Então, passo a palavra a Francine. Obrigada, Marcelo, pela apresentação, por suas palavras aí. Agradeço aos meus colegas de mesa, os meus parceiros, meus amigos. E eu vou fazer uma explicaçãozinha de início, só para dizer que, bom, nós 3 conversamos, não é, quando fomos montar essa mesa, e então
há uma certa noção de complementaridade das falas, né? Pelo menos em alguma medida nós buscamos isso. E eu busquei, quando eu pensei o resumo, então, disso que eu falaria, eu pensei em dialogar mais diretamente eu seria a última pessoa a falar, eu pensei em dialogar mais diretamente com o título que foi proposto para a mesa, que é A Literatura e as Tensões com o Sagrado, mas dialogando também com o conteúdo, o conjunto da nossa jornada de estudos aqui, né? O conjunto de mesas, as mais diversas mesas que haveria aqui. Então, nesse sentido, eu vou fazer um percurso que talvez devesse ser bastante mais longo, e para chegar onde eu desejo chegar, então, alguns passos do meu raciocínio eu não vou poder demonstrar, então eu vou pressupor algumas questões, mas se houver depois, se nós conseguirmos fazer um debate, eu posso eventualmente retomar alguma coisa, enfim, mas esse é digamos, o espírito da coisa, essa é a intenção. Esta jornada de estudos, que se vem estendendo por 3 dias e agora se aproxima do fim, delimitou como a sua perspectiva de trabalho aquela voltada ao pensamento sobre o que nós denominamos atravessamentos. Atravessamentos poéticos, mais precisamente, por meio dos quais observamos as copenetrações, para recorrer a uma palavra presente na ementa do evento, entre literatura, música, audiovisual e artes plásticas. Nesta mesa, que é também a 7ª do nosso encontro, os atravessamentos foram estabelecidos em termos de tensões entre a literatura e o sagrado. Minha apresentação pretende examinar 2 formas por meio das quais o poético e o sagrado podem se compenetrar, produzindo atravessamentos. Para formular os meus apontamentos a respeito, eu escolhi a poesia do João Cabral de Melo Neto. O primeiro vislumbre de uma relação entre a poesia de Cabral e o sagrado talvez possa ser encontrado exatamente nas formulações em torno de algo que poderíamos denominar poesia pura e que estão dispersas em alguns dos seus poemas. São recorrentes, nos seus versos, construções que parecem remeter a definições do poético contra as quais, ou em reação às quais, a sua escrita seria constituída, como esta, presente no poema O Cão Sem Plumas. Eu vou deixar as citações minhas aqui. A primeira, então, primeiro trecho de poema que eu gostaria de ler é esse aqui, retirado do Cão Sem Plumas, em que nós temos o seguinte: como um poeta puro polindo esqueletos, como um roedor puro elaborando esqueletos, o mar, com afã, está sempre outra vez lavando seu puro esqueleto de areia. Então, no poema, no trecho lido, o poeta puro, em paralelismo com 2 espécies negativamente valoradas, o roedor e o polícia, é empurrado para o fundo dos esgotos, colocado em equivalência com o elemento controlador e restritivo da ordem instituída. Então, o roedor e o polícia. Roedor e polícia contribuem com a constituição de um projeto poético alheio, do qual só é possível escarnecer. Escarnecendo pelas 4 repetições enfáticas e irônicas do mesmo adjetivo, poeta puro, roedor puro, polícia puro, puro esqueleto, então essas 4 repetições, escarnecendo pelas 4 repetições enfáticas e irônicas do mesmo adjetivo, o poema contém ainda a reelaboração de uma poética própria, uma poética que resiste ao puro. A resistência ao puro atualiza-se como recusa ao polimento de estruturas vazias, estruturas de que toda a carne se ausentou, ainda que fosse uma carne putrefata, ou seja, esqueletos.
Então, o esqueleto aqui aparece como aquilo que já não tem carne nenhuma, que nada sobrou aqui, só a forma pura, a forma vazia. Também o poema Antíode faz alusões diretas, né, a isso que nós poderíamos chamar de poesia pura. Né? No verso do poeta, isso se presentifica. Então, eu fiz aqui, citei um trecho talvez mais longo, mas eu vou fazer um comentário restrito. Então, delicado evitava o estrume do poema, seu caule, seu ovário, suas intestinações. Esperava as puras, transparentes florações nascidas do ar, no ar, como as brisas. No mesmo poema mais adiante, depois eu descobriria que era lícito te chamar flor, pelas vossas iguais circunstâncias, vossas gentis circunstâncias, vossas doces carnações, pelos virtuosos vergéis de vossas evocações, pelo pudor dos versos, pudor de flor, por seu tão delicado pudor de flor, que só se abre quando a esquece o sono do jardineiro? Bom, Antíode é um poema bastante complexo, realmente não é possível analisar o poema ou pretender fazer um comentário mais geral, então eu vou me limitar a marcar, a delimitar, a comentar o que pode ser uma alusão a um outro poeta de nome João, nesse caso João da Cruz e Souza, cujos poemas apareceriam aqui como jardins virtuosos, rememorados, e eu diria recusados, também e talvez sobretudo pela recuperação do título de um de seus livros publicado em 1898, o livro Evocações. Então, pelos virtuosos vergéis de vossas evocações, seria o caso de analisar longamente os sentidos que a palavra vergéis empresta à poesia referida, já que em Antíode, vergéis no sentido de jardins, né, de campo florido, de campo de vegetação. Então, seria o caso de examinar longamente, ou mais longamente, os sentidos que a palavra vergéis empresta à poesia referida, já que em Antíode é exatamente a palavra flor o núcleo semântico de uma complexa torção. Né? O poema é uma torção e o núcleo dessa torção é exatamente a palavra flor. Se nós podemos pensar, e aqui eu estou contando com as falas anteriores do Eduardo e do Pablo, se nós podemos pensar que o conceito de poesia pura carrega consigo o acento na materialidade do discurso, e nesse sentido, carrega também um tipo de recusa ou de fuga da camada significante, então as flores de Cruz e Souza, né, as flores desses virtuosos vergéis, seriam as flores de um virtuose, o que talvez pudesse nos levar a colocar João Cabral no espectro oposto, eu pergunto. Talvez o de uma poesia referencial? Eu estou perguntando. Então, se eu, João Cabral, se eu no poema aqui estou recusando a poesia de um virtuose, podemos supor que a minha poesia seja tudo menos isso? Não seja a poesia de um virtuose? Qualquer leitor mais ou menos familiarizado com o poeta de Antíode saberá o grau de complexidade do raciocínio implicado aqui. Porque João Cabral pode ser escrito, no máximo, para a gente falar isso muito sucintamente, como uma tensão entre esses dois polos que ele presentifica no poema. Isso no conjunto da sua obra. Por um lado, esses dois poemas transcritos, então, recusam certa pureza e demonstram a presença no tecido mesmo dessa poesia de um repúdio daquilo, ou do repúdio daquilo que um historiador da literatura denominou como idealidade vazia. Refiro-me, obviamente, a Hugo Friedrich, que assim tabulava um projeto poético mais amplo, que foi com frequência reduzido ao termo descritivo poesia pura. Então, eu vou ler um trechinho do Friedrich, porque eu vou precisar disso adiante, em que ele diz assim, está se referindo à poesia da modernidade, né? E aí, especificamente, para quem todo mundo conhece esse livro enfim, dispensa apresentações, mas ele está se referindo, digamos, ao final do 19 ali.
Então, é um período anterior, digamos, à poesia do Cabral. Então, ele diz, o desconcertante de tal modernidade é que está atormentada até a neurose pelo impulso de fugir do real, mas se sente impotente para crer ou criar uma transcendência de conteúdo definido, dotada de sentido. Mais adiante. Trata-se, então, nesses poemas, não é? Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, trata-se de conteúdos de significado anormal, situados no limite ou além do limite do compreensível. E aqui se fecha o elo. Aqui se mostra o caráter coerente da estrutura da lírica moderna, e aí a palavra estrutura eu gostaria de enfatizar aqui, porque ela é bem importante para o meu raciocínio, da estrutura da lírica moderna. Uma poesia cuja idealidade é vazia, escapa ao real ao produzir um mistério inconcebível. De mais a mais, então, aqui a gente tem, por exemplo, a gente pode entender porque qualquer raciocínio crítico que se faça no Brasil sobre a poesia fina e secular parte do pressuposto que esta é uma poesia que nós não podemos entender. A historiografia completa só vai sempre pressupor que poesia desses poetas chamados simbolistas é alguma coisa para não ser entendida, e o Friedrich é, evidentemente, a matriz historiográfica de onde isso deriva. Ao produzir um mistério inconcebível, de mais a mais, pode buscar apoio na magia da linguagem, pois, mediante o operar com as possibilidades sonoras e associativas da palavra, né, aqui ainda recuperando a fala do Eduardo e do Pablo, a gente está no âmbito de uma definição de poesia pura, ao operar com as possibilidades sonoras e associativas da palavra, se destacam outros conteúdos de sentido obscuro, mas também mistérios como as forças mágicas da sonoridade pura. Marcelo, você vai me avisar, né? Que agora eu acho que eu... Tá. Por outro lado, João Cabral, né? Então eu trouxe o Friedrich à tona para continuar falando do João Cabral. Então, eu disse, por um lado, esses poemas eles recusam um certo ideal de pureza. Por outro lado, João Cabral é também um poeta que limpa a sua escrita de quaisquer restos de janta abaianada, sendo talvez em língua portuguesa um dos mais exímios polidores de estruturas complexas. Seriam esqueletos? Essa recusa em polir esqueletos de poesia pura foi inicialmente recuperada, por vezes de modo obsessivo, por críticos como Luiz Costa Lima, Benedito Nunes ou João Alexandre Barbosa, entre muitos outros. Curiosamente, nesses leitores, foram simultâneas a descrição de uma poética que, por vezes, encontrava seus melhores momentos em um exercício metapoético que afastaria, igualmente, de qualquer eventual consórcio com o, abre aspas, real, fecha aspas. Sebastião Uchoa Leite, em um texto que está no livro Crítica Clandestina, de 86, até onde eu posso levantar, ele teria sido talvez a primeira pessoa a ponderar explicitamente que a hipertrofia da lucidez crítica, associada à escrita do João Cabral, e que seria derivada da sobrevalorização dos aspectos metapoéticos dessa escrita, que, diz o Uchoa, enfim, é uma escrita poética, ou seja, ficcional. Então, esse processo poderia desaguar em um paradoxo ou impasse. Então, qual seria? Uma poesia em que se discerne uma crítica veemente da idealização poética e, portanto, uma dessacralização do literário, em algum momento parece recair no eidos perdido e que surge agora disfarçado de metapoética estrutural. O Sebastião Uchoa Leite está visualizando aqui uma incidência, de novo, em uma sacralização. Na contramão desse esforço de desacralizar, eu acabo incidindo aqui um processo de sacralização. Então, ele diz, o risco dessa visão crítica termina num curioso paradoxo, pois, de um poeta a que tanto se tem exaltado o apego aos referentes concretos, hipervalorizam-se igualmente os pendores matemáticos para a estruturação poética, levando-se um pouco a sério demais as experimentações serialistas, tudo isso conduzindo a uma certa
idealização da forma poética. Quer dizer, o risco é justamente de trazer a obra de um poeta que iniciou a sua conquista metódica da realidade com a crítica veemente da idealização poética, de volta a esse eidos perdido, só que agora disfarçado de metapoética estrutural. Em um outro trecho, o mesmo crítico pondera que seria empobrecedor reduzir essa obra a uma espécie de esqueleto. Eu só citei porque a palavra esqueleto está percorrendo aqui a minha fala. A uma espécie de esqueleto, né? Seria empobrecedor reduzir essa obra a uma espécie de esqueleto, tendo dela apenas a visão de uma hiperosteose poética. Uma sacralização da forma, nesse sentido, acaba por se insinuar como o reverso, talvez não desejado, de uma idealidade recusada. Essa oscilação entre sacralização da forma e comunicabilidade ou transitividade, que na poesia de João Cabral se apresenta sob diferentes aspectos, do poema ao leitor crítico, poderia levar ainda a uma segunda possibilidade de explorar de pensar a exploração do material sensível e do material verbal em poesia. Esse caminho... Tá, obrigada, Marcelo. Esse caminho nos devolveria ainda a outra possibilidade de articulação com o pensamento sobre o sagrado. Então, como eu disse no início, eu vou desenvolver duas hipóteses de localização do sagrado em João Cabral. Acabei de apresentar a primeira e agora a segunda eu passo a ela. Então, já no poema O Rio, um específico tipo de impureza aparece, a dado momento, no tecido narrativo do poema. Bom, eu não vou poder desenvolver isso aqui, mas já o fato de um poema ser narrativo já contradiz a ideia de poesia pura. Mas vamos lá. Um velho cais roído e uma fila de oitizeiros há na curva mais lenta do caminho da jaqueira, onde não mais está um menino bastante guenzo, de tarde olhava o rio como se filme de cinema. Via-me, rio, passar com meu variado cortejo de coisas vivas, mortas, coisas de lixo e de despejo. Viu o mesmo boi morto que Manuel viu numa cheia, viu ilhar navegando arrancadas das ribanceiras. Assim, a impureza referida aqui, eu usei a palavra impureza antes de ler o poema, diz respeito à inserção à beira do rio em trânsito no poema. O rio fala de si, não é, em primeira pessoa, e tem um menino ali na beira do rio. A inserção à beira do rio, em trânsito, o rio está andando em trânsito no poema, da presença de um menino que, em algum lugar do passado, não mais está, esteve contemplando aquele fluxo. O rio se oferece nesse sentido mais do que como um rio específico, mais como um leito de alusões que podem conter remissões biográficas, como o primo Manuel Bandeira, e todo um cortejo de coisas vivas e mortas. A impureza biográfica, a ela que eu estou me referindo aqui, também é uma impureza que, tecnicamente, a gente teria que limpar da poesia do João Cabral. Então, o rio, enquanto metáfora estruturante, vai aparecer também, e agora esse é o meu ponto final, a minha última parada, o rio, enquanto metáfora estruturante, aparece também em um outro poema que se chama Aventuras sem caça ou pesca. Queria chamar a atenção para esse sem que está no título, Aventuras sem caça ou pesca. Então, o poema, isso aqui é a terceira estrofe, o poema, isso é o início do poema, um poema nem tão longo, um poema médio, considerando os outros do Cabral. Você tem um menino que vai para dentro do rio e, teoricamente, ele vai para caçar e pescar. Então, explorar o Parnamirim, leito de lama, quase pés, era a aventura de um menino, bem onde um desastre holandês. Pelo leito sensual e morno, no andar de andar em Massapê, quando o riacho é só de lama e já não o emprenha a maré,
À procura de caranguejos em caçada ou pesca, não sei, ia ter ao vão de uma porta o arco da ponte do vintém. Então, nesse primeiro trecho, a gente vê aqui já no poema essas tensões, não é, entre a referencialidade, a referência ao desastre holandês, a referência a um elemento histórico que pode estar, digamos, sendo aludido pela escrita. Mas eu trouxe esse poema porque eu estou falando aqui da presença de um tipo específico de sensualidade, né? E é daqui que eu vou puxar, então, agora a relação com o sagrado, de um tipo específico de sensualidade que estrutura essa aventura de um menino que é uma aventura sem caça e sem pesca e que, portanto, tem que estar em algum outro lugar. No trecho 2, na caça ou pesca nunca achava mais que aratu, que é a ralé, raro goiamum de aço azul e o carro de assalto em que vem, mas havia o andar pela lama, amor e medo, pedra e mel. Então, como no poema que eu li anteriormente, a escrita do João Cabral é repleta de alusões aos poetas do século XIX, né, brasileiros ou não. Então, aqui a gente tem uma alusão à poesia brasileira romântica, mas havia um andar pela lama, amor e medo, pedra e mel. Amor e medo é uma experiência, é uma alusão à experiência erótica, e era o fim mesmo da aventura. Esse andar na lama, ela tem carinho de carne, de coxa e das mucosas que contém certa textura feminina, acolhimento de mulher, e certa qualidade viva que a faz lasciva para o pé. Bom, o menino está tendo uma experiência erótica com o leito do rio, não é? Ele está pisando nas mucosas da coxa, da parte interna da coxa de uma mulher. Então, você está diante... E a aventura, obviamente, não é de caça e pesca, porque quando ele caça, ele pega o pior bicho ali que ele poderia pegar, e ele também não pega peixe nenhum. Então, essa aventura se justifica por essa outra experiência, então, que é a experiência, aventura sem caça e pesca, é essa a experiência central do poema. A uma certa altura, a grande aventura se acaba, então ele fica ali ele não vai ficar eternamente nisso, em algum momento isso tem fim, a grande aventura se acaba, onde o Parnamirim também. O riacho, na ponta da ponte, entra o rio Mor, João Ninguém, e o aventureiro que o viajava no leito dele de mulher se escorre, que o Capiberibe é por ali de amplas marés. Então, a aventura acaba, essa aventura aí, e o poema termina, e eu também termino agora, né? Vou ler esse último trecho e aí faço a minha conclusão. O poema termina porque esse menino, então, agora precisa voltar para casa, né? Em algum momento ele tem que voltar para casa, então, agora é voltar para casa sem que o denunciasse ninguém, mas não reandando a lama fêmea que a maré emprenha outra vez. E subi-la com água é lento. Então, se ele tentar fazer esse caminho de volta, andando por dentro do rio, ele não vai conseguir, ele né, vai ficar preso de novo naquele sensorialismo que já o traz ali para aquele lugar. Então, e subi-lo com água é lento, leva tempo, que é o que não tem. Melhor seguir o cais decrépito que paralelo ao rio vem. Então, a oposição entre esse cais decrépito e esse leito de lama, que é a figura sensual, essa lama fêmea, né? Melhor seguir o cais decrépito que paralelo ao rio vem, e a vista do Capibaribe, que tudo vê, mas que não tem como falar, entrar no portão, frente ao rio, e amém. Esse trecho eu escolhi, deixei como título da minha fala, para então aludir ao meu ponto de chegada, que é esse segundo diálogo, digamos assim, com o sagrado que eu vislumbrei na poesia do Cabral. Então, integrando-se fisicamente, e é uma experiência toda física, não é uma experiência absolutamente física, integrando-se fisicamente a esse corpo feminino que se apresenta enquanto lama de rio,
O menino, mais do que caça ou pesca, experimenta uma específica dimensão do sagrado, aquela abordada por Georges Bataille no livro O Erotismo. Para Bataille, o erotismo seria uma experiência que permite ao ser humano ir além de si mesmo e superar a descontinuidade a que se condena o ser. Então, ele tem uma experiência de integração com aquela lama do rio, do fundo do rio. As tensões com o sagrado, nesses dois sentidos, reduplicam, portanto, a densa rede de tensões com que nos confrontamos a ler João Cabral de Melo Neto. Para o que podemos discutir hoje, o velho poeta ateu, comunista, materialista, não se pode furtar, e deveria, eu pergunto, ao contato com pelo menos duas manifestações do sagrado, ainda que a revelia de si mesmo. Seja pelo risco ou pela iminência de uma sacralização da forma, seja por um tipo de sacralização resultante de um sensorialismo intenso que se dissemina pelo conjunto de sua produção e que imprime no corpo alguma possibilidade de integração. A pele em corpo ou o corpo da letra. O acesso ao sagrado é aqui, enfim, constituído enquanto materialidade. Outra tensão. É isso. Muito obrigado, Francine. Eu passei, Marcelo, do tempo, no fim, eu me... 3 minutinhos só. Eu achei só que 3 minutinhos. Achei que ia acabar antes do tempo. Não, mas fez uma belíssima fala, Francine. Muito obrigado, viu? Então, agora a gente pode abrir, né, para os debates, para a gente conversar um pouco. Eu começo aqui com uma questão do chat, é uma questão do Jean-Pierre para o Eduardo. Não sei se o Eduardo já chegou a ler no chat, mas eu leio aqui, lógico, né, de novo. Então, o Jean faz a seguinte pergunta, né? A aproximação entre poesia e música era considerada evidente e aplicável a ambas as linguagens entre os séculos XVI e XVIII? Essa concepção mudou bastante no XIX, ele afirma, né, o Jean. Daí ele pergunta se você poderia comentar algo a respeito. Eu não sei se a gente faz uma pergunta, a pessoa responde, ou o que vocês acham? De repente ler todas? Não sei. Bom, você pode responder essa por enquanto, tá. Tá bom? Tá bem. Boa noite, Jean. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando se fala da relação entre poesia e música é que este campo é um campo minado, né? Qual música, qual poesia, essa comparação se dá sob que termos, né? A partir de qual perspectiva. Seja como for, o século XIX, pelo menos no que diz respeito à reflexão sobre o tema, é uma virada inquestionável, né? O que o Wagner faz, na verdade, é reunir, absorver e sistematizar algo que já estava ali no espírito do tempo, né? Na passagem do 18 para o 19. Né? Acho que tem alguns pontos fortes assim, nos quais a gente pode se ater para entender esse processo. Né? Eu acho que um deles está lá no finalzinho do século XVIII, que é o Laocoonte do Lessing. Né? O que o Lessing vai trazer de novo ali é a aproximação entre a música e a poesia como uma discussão de ordem estética. Né? Até aquele momento, a gente sabe, o grande par de reflexão, né? A grande referência para se pensar a poesia é a pintura, né? Desde o Horácio, e isso se desenvolve, mas o Lessing vai ser o teórico, o pensador que vai, de alguma maneira, abrir essa porteira de reflexões sobre a relação entre poesia e música no século XIX. Né? Eu acho muito interessante pensar, e acho que a pergunta do Jean-Pierre me permite entrar nisso, muito interessante pensar como isso é visto pela música. A gente está muito habituado a refletir sobre isso do nosso lado, né? Como que nós, da literatura, dos estudos literários, pensamos essa relação. A minha apresentação, a do Pablo, foi muito nessa linha. Né? Agora, invertendo um pouco a perspectiva, a gente vê o quanto essa virada do 18 para o 19 é importante. Né? O que eu acho que acontece
na passagem daquele período que a gente chama de música antiga, né? Os teóricos da música antiga definem a música antiga como um período que começa no Renascimento e vai até a Revolução Francesa. Eles entendem que a Revolução Francesa foi uma revolução musical também. Muitos deles entendem que foi uma revolução negativa, né? Mas o meu assunto não é esse. Então, esse período que vai do Renascimento até a Revolução Francesa é marcado por uma concepção retórica de música e, consequentemente, da relação entre música e poesia, né? A música era concebida, se a gente pensa, por exemplo, num compositor central para a música antiga como Bach, a música era concebida como sentido. Música e discurso eram a mesma coisa. A música era um fenômeno discursivo para os compositores da Renascença até meados do século XVIII, né? Essa discursividade, que tem uma dimensão retórica, ela era tão radical que havia, como nós temos também na poesia, né? Havia tratados retóricos, dicionários retóricos de figuras musicais. O que isso significa? Isso significa que uma composição, qualquer que fosse, principalmente as composições com finalidade sacra, né? O século XVII não conheceu a música puramente diletante, a música com finalidade exclusivamente estética que nós conhecemos do século XVIII para cá. Então, qualquer obra do Bach, ela pode ser lida, em alguma maneira decodificada, em contraponto, né, ou pelo menos iluminada por tratados retóricos da época. Isso era muito interessante porque, se a gente pega um oratório, por exemplo, né, eu escrevi sobre isso no livro que você citou, a gente pega um oratório. Esse oratório, em primeiro lugar, ele tem um espaço social muito bem definido e uma função muito bem definida dentro do culto, né? Não é música para a gente pegar um vinho e ouvir na sala de casa, né? É música para ser experimentada comunitariamente num espaço onde os sentidos são dados, onde o código é compartilhado por todo mundo. Esse código ele é verbal teológico, ou seja, ele está associado à Escritura, à Bíblia, e há uma interpretação mais ou menos pré-definida da Escritura, e também musicalmente falando, né? Então, por exemplo, a dissonância. A maneira como o Bach lidava com a dissonância era absolutamente significativa e previsível, no bom sentido da palavra. Então, por exemplo, uma paixão dessas qualquer, a paixão segundo São João, acho que fica mais claro isso. Nos momentos de sofrimento do Cristo, há uma espécie de crise da tonalidade. Ou seja, a música, a melodia, de alguma maneira, ela estremece. Então, os momentos de dissonância, eles são entendidos pelo público já como uma espécie de código. Um código associado ao sofrimento, à perda, ao que é terrestre, né? Enquanto a harmonia tonal ela é celestial, a dissonância é mundana, terrestre e diabólica. O que acontece no século XIX, e o Wagner é o cara que vai sistematizar isso, é a explosão dessa ideia. Isso não se trata mais de pensar a música como uma experiência inserida num contexto social e codificado dado, né? O Wagner vai defender uma experiência da música como transcendência, ou seja, como negação do conhecimento positivo, né? E a maneira como os simbolistas, de alguma maneira, vão lidar com a música, pensando aí a partir da reflexão do Wagner, ela é essencialmente filosófica. Ou seja, eu arriscaria dizer aqui, eu nem sei se eu estou respondendo exatamente ao que o Jean perguntou, mas eu arriscaria dizer que há uma passagem de um paradigma retórico para um paradigma filosófico. O interesse dos poetas do século XIX, de um modo geral, e isso vale para o Baudelaire, vale também para o Mallarmé, vale, eu acho, para o Bremont, embora o Bremont está aí na fronteira da radicalidade, né? O interesse deles era pensar a música como um contraponto conceitual à poesia. Nós estamos habituados a pensar uma relação de amizade, vamos dizer assim, de colaboração entre a poesia e a música, mas a verdade é que o século XIX coloca em cena uma relação de rivalidade entre as duas linguagens, né? E essa rivalidade, e aí, se a gente tivesse tempo, daria para chegar até no Friedrich, né, com quem a Francine conversou agora. Essa rivalidade, ela acaba, em algum momento, dando vazão a uma afirmação da poesia como diferença. Ou seja, a poesia se caracteriza como aquela linguagem crítica da linguagem, crítica da totalidade, crítica da transcendência, que é, na verdade, o centro da teoria da música representada pelo Wagner no século
XIX, né? Uma última questão, uma curiosidade interessante, o Wagner, que a gente está falando só de especulação, mas vamos ver como é que isso acontece na prática. O Wagner, ele estica a melodia. Então, se a gente vê, por exemplo, num compositor como Bach, a gente tem trechos musicais recortados e identificáveis, porque eles são construídos a partir de figuras cujo domínio, né, figuras cujo conhecimento é compartilhado por todo mundo. Você ia na igreja ouvir, nós iríamos na igreja ouvir, participar de uma celebração da Paixão segundo São João, do Bach, a gente lia a música era legível, né? Porque a gente domina o código do que está acontecendo ali, tanto no texto verbal quanto no texto musical, né? Agora, o que o Wagner faz? O Wagner explode isso, tanto como filósofo quanto como compositor. A melodia do Wagner, ela não é fragmentável. É um conceito que ele, inclusive, ajudou a desenvolver, que é o conceito de melodia infinita. Ou seja, as frases são longas, arrastadas, de tal forma que a gente não identifica, como a gente consegue ver na música barroca, figuras, digamos assim, sintagmas, né? Bom, não sei se eu respondi o Jean, mas eu acho que é um pouco por aí. Excelente, Eduardo. Obrigado. Muito bom. Marcelo, eu posso fazer só um comentário? Fazer um Claro. comentário? É o seguinte, Claro. o Eduardo, viu, Eduardo? O Eduardo tem um problema e ele precisa sair às 19. Então, Eduardo, eu queria só te dizer que você fique à vontade e quando você precisar sair, você só sai, tá bom? Tá, obrigado, Fran. Você obrigado. não precisa se atrasar aí. Né? Tá bem. Hoje ele tem aniversariantes em casa e... Agora Claro. eu fui aniversário da Júlia, então já que eu falei aniversário da Júlia, então 19 horas então, em ponto. Não posso correr o risco de vida, né, de atrasar. Então você, Fique tranquilo, Eduardo. Quando der o seu horário aí, você sai, Eduardo. Isso aí. Aqui no chat tem vários comentários, mas pergunta era essa do Jean. Daí eu não sei se alguém quer abrir o microfone, fazer alguma pergunta, né? Abrir para o público. Posso falar? Posso perguntar? Claro, Walter, sim. Claro, fique à vontade. Tudo bem, Marcelo? Bom, gente, boa tarde. Foi ótimo ouvir, né? Quer dizer, esse debate todo em torno da música que a Francine fecha com um poeta que eu estudo que odeia a música. O que adora essa brincadeira de falar que odeia a música, né? Esse conjunto de denegações do João Cabral, eu fiquei assim, muito instigado, porque o quanto que tem nessa denegação uma tentativa de deslocamento, né, da nossa leitura para um lugar que ele deseja. Acho que a Francine falou ali da leitura do Shoah, né, de Sebastião Shaw Leite, que vai falando dessa construção de uma mitologia. E aí eu me lembrei, Francine, é menos do que uma pergunta, é mais um comentário em relação a tudo que você falou e que veio na minha memória imediatamente, dessa questão do erotismo, que o Valdecir Tenório, Valdecir, viu, gente, não sou eu, fez a Bailadora Andaluza, do João Cabral, sobre como que esse tangenciamento de extremos, essa tentativa do espelho da tauromaquia, de como que essa construção da Bailadora Andaluza, a partir de atributos extremados, era também esse resgate dessa ideia desse erotismo, né? Tinha a ver também com essa recolocação do sagrado a partir da noção de erótico, da noção de erotismo. E eu lembrei do trecho, talvez você possa até falar um pouco, porque você falou do Rio. E aí o Rio é o que é seguido pelo Severino no Morte e Vida Severina, é o guia, né? A leitura da Marlise Meyer sobre o Morte e Vida Severina chega a dizer que o Rio funcionaria como uma espécie de estrela de Belém. Severino tem que seguir em torno do Rio para chegar a Boa Nova, lá no Mangue, lá no Recife. Eu vi, acho que foi o próprio Jean-Pierre ou o Pedro, eu não me lembro bem, que resgatou a questão do manguezal, não fiquei atento para ver quem falou, né? Mas tem, por exemplo, vários poemas, como a Urbanização do Regaço, em que essa questão da lama toma essa conotação erótica. E no próprio Morte e Vida Severina, né? A terra bebeu seu suor de marido, é um dos elementos, quer dizer, a terra não só bebe o poder de
produção da riqueza de trabalho, o princípio do trabalho, mas também do desejo, né? Entre as várias afirmações lá que fazem no enterro do lavrador, bebeu o teu suor de marido. Tem esse verso sensacional. A terra bebeu o teu suor de marido. Quer dizer, e a terra lama, ela é encharcada desse suor do menino, né? Então eu fiquei muito intrigado, fiquei assim, o cara me enrolando um monte de coisa na cabeça. Quer dizer, na hora de enterrar, no derradeiro encontro com a terra, né? Até a questão freudiana lá dos 3 encontros do masculino com o feminino, o do nascimento, o da procriação, do enterro. De novo, a reafirmação até na morte, até no esqueleto, que o esqueleto virou esqueleto porque a terra bebeu o teu suor de marido. E aí você fala dessa questão da lama, que eu mesmo, estudando o João Cabral, nunca tinha me atentado tanto para o quanto que essa lama pode ser feminina, fértil, erótica e abraçar, agasalhar de lama. Me lembrou muito do Morte de Vida Severina. A suposta morte que ele pretendia era se jogar no rio, né? Lençol de água e lama que viraria. Aí não sei se dá para você comentar, mas assim, agradecer o que eu pude ouvir, tanto do Eduardo quanto do Pablo, sensacional, e a mediação do Marcelo. Não pude ouvir todas, porque a gente fica dando aula também, né? A gente está com essa mania. Mas foi um prazer ouvir, viu, gente? Muito obrigado, foi ótimo ouvi-los de novo, mais uma vez. Obrigada, Valtenci. O que eu comentaria especificamente, acho que alguma parte, Valtenci, disso que eu apresentei são coisas sobre as quais a gente conversa às vezes, né? E inclusive esses poemas aí, alguns deles a gente conversa sobre eles e tal. Mas assim, o que eu comentaria mais especificamente é que essa associação que você faz aí ao Morte e Vida Severina, e você recupera o tema da morte, que eu não toquei no tema da morte, mas na medida em que eu tentei, nessa última passagem do meu raciocínio, fazer um diálogo com o Bataille, para o Bataille o erotismo ele tem uma correlação direta com a morte, né? Então a morte é uma componente, digamos, fundamental da descrição, do pensamento que ele constrói em torno do erotismo como uma forma de sacralidade, né? Então acho que a relação com a morte ela está presente nesses outros poemas que eu li também, embora eu não tenha perseguido, e eu também talvez nem conseguisse fazer isso agora. Mas no Morte e Vida Severina, me parece que a começar por essa história de um retirante cujos pés descalços vão percorrendo, né, essa coisa do pé descalço sobre a terra, ela já digamos, de um forte sensorialismo dentro dessa chave que eu tentei explorar. Então, me parece que há essa conexão, sim, totalmente... quer dizer, pelo menos eu vejo isso de uma forma muito intensa na poesia do João Cabral, e não só na última, não é? Esses poemas... Também nesses poemas anteriores, a fase em que haveria, então, enfim, um erotismo no Cabral. E que aí seria um erotismo da terra, não é? A cidade como uma mulher e tal, mas me parece que antes também. Não sei, eu comentei o comentário, acho que, não sei se... Tá ótimo, Fran. É mais um diálogo do que uma pergunta mesmo. E você ainda falou de novo da coisa da cidade mulher no final. Sevilha tem útero, né? Tem um poema que eu não vou conseguir recuperar exatamente agora. As covas, mas... as covas... Isso, tem útero. Quer dizer, E outra coisa que eu achei muito legal, o Pablo pegou um trecho da formação, que eu acho que eu já reli assim, centenas de vezes. E aí a gente não percebe essas conexões, a gente lê aquilo, fica tão automatizado de ler sempre as mesmas referências, né? A conexão com os modelos historiográficos, muito interessante como que
mesmo naquilo que é, às vezes, muito familiar e conhecido, a gente descobre, de repente, o não familiar, né? O desconhecido que a gente ainda não tinha tentado e que morava ali. E quando a gente ouve falar e fica, sim, claro. Tá ótimo, Fran, era isso mesmo. Obrigado. Obrigado, Walter. Sim, ótima questão. Alguém mais quer fazer alguma questão? O Pedro abriu o microfone. Fala aí, Pedro, tudo certo? Tudo bem? Parabéns aí pelas falas, né? Meus queridos aí, Pablo, Eduardo, né, Francine, sempre juntos, né? Vamos lá, vamos que vamos. É o seguinte, eu fiquei pensando assim, essa essa questão que a Francine colocou, né, digamos assim, os críticos do Cabral, né? Tá aí um deles aqui presente, né? Que é o Altair, né? Tem essa característica de limpar, né, a poesia do Cabral, né? Fica muito líquida, muito cristalina, a metáfora do rio, só que embaixo do rio corre lama também, né? Então, e essa sujeira, né, da poesia do Cabral foi sendo retirada do debate, né? E isso no Cabral, né? A gente vê um estudo de caso. E no caso o Paulo estava mostrando, né, do ponto de vista maior, né? É impressionante como também existe uma espécie de higienização das influências em Sérgio Buarque, em Antônio Cândido e tudo mais, que são inconvenientes. Então não se pode falar que o cara foi influenciado ou até copiou trechos de um pensador fascista ou de direita, não sei o quê, né? Então tem esse problema, né, de você ter um mecanismo de síntese, né, na historiografia literária brasileira, que é muito complicado, que não é a síntese boa, a síntese né, científica, que vai, vou separar aqui coisas para poder gerar um sentido. Não, você tira as notas, né, para usar a metáfora do Eduardo aí, tira as notas dissonantes. Não pode ter as notas dissonantes. A gente não pode falar que o Sérgio Buarque dialogou, ou até se inspirou, um capítulo inteiro, possivelmente, desse clássico que é As Raízes do Brasil, de um crítico, de um estudioso complicado da França. Então, eu queria que vocês comentassem talvez um pouco isso, como esses mecanismos, né, que no passado foram muito fortes e que me parece, até hoje, quando eu leio coisas que estão sendo produzidas agora, ainda estão em curso. A gente não se livrou desse tipo de coisa. Em coisas que você não pode pôr a mão, não pode falar que tal cara tem uma referência complicada, né? Que o cara copiou não sei quem, não deu, e não tá na biografia do trabalho dele e tudo mais, né? Mas, de todo modo, obrigado aí pelas falas e parabéns de novo. Então, no caso só fazer um comentáriozinho, assim, no caso do Sérgio, né, a impressão que eu tenho não é que seja eu acho que em alguns momentos ele pensa a partir de algumas categorias do Bandar, mas em vários momentos contra elas, né? Assim, ele está dialogando com o Bandar, mas é um diálogo implícito, sem mencionar o Bandar. E em outros momentos uma parte do vocabulário, claro, ele é incorporado, assim. E em outros momentos ele explicita mesmo. No caso lá do artigo em que ele briga com Mário de Andrade, etc., ele fala, olha, vocês estão pensando como Bandar, a partir da ideia de construção e de uma dimensão intelectual, etc. E aí ele coloca o Bandar e briga com o Bandar e briga com todos os outros juntos, né? Mas em geral, na verdade, assim, sobretudo nas obras principais, né, Raízes do Brasil, etc., eu tenho a impressão de que esses diálogos, e isso vai se modificando durante os processos de reedição desses textos, né, eles tendem a ser marginalizados, né, muitas vezes vão para o rodapé e em outros momentos eles desaparecem mesmo. E eu acho que isso diz bastante, né, sobre alguns dos nossos projetos, né, que tem a ver também com uma crítica nacional, etc. Pablo, no caso do Raiz do Brasil, as próprias notas, não precisa nem ir para a França, né? O próprio Casagrande Senzala foi desaparecendo, né? Do diálogo. O diálogo era bem forte na primeira edição, depois foi desaparecendo. Mas eu fiquei assim, eu queria um pouco ouvir o Eduardo. O Eduardo tocou num ponto que me pareceu muito interessante. A gente está a todo momento falando dessa dimensão da literatura e da poesia na sua relação, no seu combate, na sua diferença com a música.
E ele falou desse paradigma, que é um paradigma importante, né, dessa perda da retórica, né, dessa retórica que era auto-evidente, mesmo no panorama musical, etc., e que bagunça, evidentemente, essas leituras. O Bandar, ele tende a simplificar enormemente, né, trata a música toda de forma muito chapada, sem perceber que existem, bom, que existem diferenças, né? Na verdade, essa perda do paradigma retórico, que é sobre o qual fala também sobre a qual fala também o Cândido, eu acho que isso é um dado interessante, assim, para pensar. Não sei se propriamente para claro, a gente tende a colar a questão retórica, a questão propriamente narrativa, etc. E como se fossem a mesma coisa, né? Imaginar um poema narrativo como se ele de algum modo tivesse componentes retóricos, etc. E eu acho que não é propriamente a mesma coisa. E eu acho que em grande parte, assim, o que passa por essa formulação da poesia pura tem a ver com essa dimensão de uma perda gradativa, de uma implosão, de uma explosão da retórica no final do século XIX para o século XX, né? E eu não sei, eu queria, já que sem atrapalhar o aniversário, mas antes que o Eduardo vá embora, ouvi-lo um pouco. Não, legal, Pablo. Eu ia, antes de ir embora, comentar algo muito parecido com a sua fala em relação à conversa da Francine com o Bataille, né? Eu acho que nisso tem duas coisas. Primeiro, que a negação da retórica, ou seja, o surgimento, tanto na música quanto na literatura, eu acho, romântica, a negação da retórica se abre para uma experiência do sublime, né? Isso eu acho que é forte tanto na literatura quanto na música no século XIX. Tanto uma reflexão sobre a música pura quanto sobre a poesia pura apontam para essa ideia, né, como o próprio nome já diz, de depuração. Essa depuração está associada a um conceito de sagrado, e aí você pode falar melhor do que eu, inclusive, a um conceito de sagrado que é predominantemente cristão. Ou seja, um conceito de sagrado, o próprio Bataille explica isso, um conceito de sagrado que se dá pela negação. Ele é um conceito de subtração, né? Como o do Bremont, por exemplo, né? Ou seja, o sagrado é alguma coisa menos a vida, menos o corpo, menos a matéria, né? E o conceito de poesia pura do Bremont vai totalmente nessa linha, né? Ele é um abade, vamos lembrar disso, né? É um teólogo. Então, essa noção de poesia pura orientada por uma visão do sagrado cristã é uma coisa. Mas eu acho que o Bataille, e aí eu acho que a Francine fez uma proposta muito interessante, o Bataille vai dialogar com uma noção de poesia e de sagrado que é essencialmente materialista, né? Então, o Bataille, na esteira do Nietzsche, ele vai dizer com todas as letras, o sagrado cristão é nihilista. Ou seja, ele só se justifica pela subtração, né? Eu li aquele trecho do Bremont, né? Tudo é impuro, tudo é impuro. As sensações, a imaginação, a lógica, o pensamento, enfim, a sintaxe, tudo é impuro para ele, né? E essa poesia pura se transforma numa espécie de lugar vazio, né? Mas há outras possibilidades de pensar a poesia pura, e eu acho que o Bataille é uma delas, né? O próprio Valéry, por exemplo, não separava som e sentido quando falava de poesia pura. A ideia de poesia pura do Valéry ela é uma espécie de ideal inalcançável. Mas esse ideal inalcançável, ele nunca exclui o sentido, ele nunca exclui a dimensão comunicativa, né, da linguagem, a razão, e etc. Né? Agora, posso só um parênteses aqui? Porque eu estava com o Valéry aqui na frente, que reforça justamente esse trecho da sua fala. Ele diz: o ato de escrever sempre pede um certo sacrifício do intelecto. O intelecto, e aí ele termina, a gente sabe, por exemplo, que as condições da leitura literária são incompatíveis com uma precisão excessiva da linguagem. Então, isso assim, é incompatível, é um ideal, mas assim, fadado ao fracasso, né? Assim, é um projeto, né? Sim, mas se a gente lê, por exemplo, um ensaio como aquele Poesia e Pensamento Abstrato, ele vai dizer que o sentido, a produção de sentido é essencial para a poesia. A poesia diz alguma coisa, né? Inclusive, o Bremont começa o texto dele elogiando o Valéry, mas o Valéry detona com o Bremont na continuidade da conversa, né? Os textos que o Valéry escreve sobre o Bremont são extremamente críticos a essa ideia de uma poesia impalpável,
que recusa o sentido, que recusa a representação. O Valéry é alguém que está tentando um equilíbrio, né, entre o charme, né, o feitiço, e a razão, tanto a razão construtiva quanto a razão comunicativa, né, eu acho. Agora, a Francine me despertou uma questão que eu nunca tinha sistematizado, assim, uma ideia que eu nunca tinha sistematizado, e ela fez isso hoje, ou começou a fazer, que é repensar a poesia pura, repensando o conceito sagrado. Que a gente lida, tanto na minha fala quanto na sua, a gente lida, né, acho que o Bremont é o exemplo máximo disso, com uma noção de sagrado negativa, né? Um sagrado negativo, um sagrado por subtração. Enquanto o sagrado ali para o Cabral, segundo a fala da Francine, e para o Bataille, é um sagrado do excesso, né? É um sagrado sujo, ele é essencialmente sujo. Ele está associado ao contato com a pletora, né? Com aquilo que é mais essencial na vida orgânica, né? O sacrifício que mata o animal, entra em contato com o sangue, em contato com as vísceras, né? O sagrado, a superação da individualidade para o sagrado se dá a partir de uma comunhão erótica, né? Carnal, corporal, suja, impura. Isso abre, eu nunca pensei nisso, foi a Francine que me fez pensar isso agora. Isso abre uma possibilidade nova de se pensar o conceito de poesia pura. O que seria a poesia pura da impureza, né? Seria uma noção de poesia pura com sinal de mais, né? Uma poesia pura nietzschiana, talvez, não sei. Bom, agora tem que ir. Valeu, Pablo. Um abraço, gente. Obrigado pela conversa. Foi um prazer. Muito obrigado, viu, Eduardo, pela ótima fala. Foi uma grande satisfação aqui mediar vocês três, né, na verdade. Valeu, Marcelo. Um abração para você. Sim, Valterci, Pedro. E bom aniversário. Obrigado. Feliz aniversário para a Júlia aí. Eu posso fazer um comentário bem rapidinho? Isso, feliz aniversário para ela, viu, Eduardo? Um abraço, querida. Pablo, eu fiquei ouvindo, né, a sua fala, eu fiquei me lembrando demais, você faz por um caminho diferente, você vai por um caminho totalmente diferente, mas você refaz um caminho que está disperso ao longo de vários dos ensaios do Paulo Franchetti. Porque o Paulo Franchetti, e eu acho que depois eu posso te dizer isso mais certo, mas eu acho que é no artigo sobre o Juca Pirama, que está nesse livro de capa verde, os estudos lá eu acho que é nesse ensaio que ele explicita a existência de uma gramática crítica entre nós. E uma gramática crítica que discerne, bem como você fez ali, através do Bandar, que discerne assim, dois tipos de projetos poéticos. Digamos, seria construtivista e formalista e talvez associável à retórica. E um outro seria talvez espontaneísta, ou talvez, e que a gente associaria, por exemplo, aos modernistas e ao modernismo paulista e aquelas propostas espontaneístas e tal, do coloquialismo, etc. E a partir dessa dicotomia, ele mapeia os princípios axiológicos da nossa historiografia. Então, por exemplo, um poeta como Cruz e Souza sempre é uma droga, porque ele está no lado errado do pêndulo. E poemas, digamos, épicos, existe um conjunto de poemas e de tipos de composição poética que nunca vão receber valoração positiva da historiografia. E aí, claro, o Cândido, isso cai como uma luva para o Cândido, embora o Cândido não seja, digamos, o único momento. Então, eu não sei se você conhece digamos, quase, para o Franchetti, isso é quase que ele repete isso em vários textos, e isso é muito frequente nos textos dele. E eu vi isso por um caminho totalmente diferente na exposição que você fez, que foi a presença do Bandar entre os nossos críticos aqui.
Então, queria só fazer esse comentário e te ouvir. Posso tentar? Não, é interessante isso que você fala, né? Porque, na verdade, assim, isso me levou lá para trás, né? Quando eu entrei no mestrado da Unicamp, a ideia era estudar o Castro Alves, né? E eu fiz, eu acho que o Pedro fez também, etc. Eu fiz um curso inacreditável com o Paulo, né? Com o Paulo Franchetti, no mestrado, que era um curso de debate historiográfico. E o meu mestrado, que era um mestrado sobre o Castro Alves, virou um mestrado de historiografia, onde eu percorri as leituras do Mário, do Silvio Romero, do Bastide e de outros, né, Antônio Cândido inclusive, etc., dessa poesia romântica e o modo como eles estruturavam o lugar do Castro Alves em eixos, né, assim. E claro, naquele momento, assim, isso um pouco que eu apontei hoje, a ideia de poesia pura, ela passou batido, assim. Eu entendi que ela era interessante, mas eu estava mais interessado pelo processo do que propriamente a ideia de um processo evolutivo, etc., do que propriamente pela ideia de poesia pura. E o Franchetti foi determinante. A gente leu, assim, vários textos importantes. A gente leu um texto do David Perkins, né, chamado Is Literary History Possible? É possível uma história literária, etc. A gente leu, evidentemente, o Bourdieu. E a partir daí, eu acho que eu passei, e o Bandar me ajuda, né, nessa fala, eu passei a organizar um pouco esse processo de leitura, né, sempre da perspectiva historiográfica. E o Bandar, como ele é muito esquemático e muito brigão, na verdade, assim, ele é alguém de uma enorme capacidade retórica e ficou muito conhecido por conta disso, etc. O Bandar reapareceu na minha vida mais recentemente, um pouco no texto que eu estava escrevendo sobre o Machado de Assis, e aí aparecia a história de um secretário da Cultura, né? Isso é mencionado por um estudo, né? O secretário da Cultura que não quis dar o nome de uma escola, Machado de Assis, porque o Machado de Assis seria, na verdade, uma espécie de pervertor, né? Assim, e aí ele menciona o Bandar. Eu falei, não, como assim? Um Bandar tão lido e tão recorrente, etc. E aí o Bandar reapareceu e eu acho que ele ajuda bastante a reorganizar um pouco esses debates, justamente por conta dos esquematismos dele. E o que eu acho que é interessante, só assim, talvez chamar a atenção, né, o quanto existe no Bandar assim, uma certeza, né, de uma crise, né, do poético, de uma crise da representação, etc. E a impressão que dá é que ele quer salvar um pouco isso dos escombros, né, e reinserir a poesia a poesia, a literatura como um todo, né, dentro de um debate público, comunicativo, persuasivo, formador do ponto de vista civilizatório e democrático, que a gente pode pensar aqui no Cândido, né, novamente. E é justamente no texto que o Sérgio Buarque de Holanda escreve sobre a França bizantina, é justamente isso por qual ele chama a atenção. No finalzinho do texto, ele vai falar do engajamento político dos novos poetas, etc., de uma linguagem mais clara, mais comunicativa. E isso é interessante, assim, me parece interessante porque organiza um pouco, né? E evidentemente, coloca a poesia pura nesse lugar chato, né? Assim, um pouco desprezível, né? Da Torre de Marfim, etc. Ele esquematiza demais, né? Não sei, assim, eu fico pensando também, claro, assim, o Eduardo matizou isso muito bem, né? O quanto, evidentemente, para vários desses poetas que investiram, né, nesse projeto de uma poesia pura, existem dimensões, né, de abstração, de idealismo, né, intelectual propriamente, né, que não exclui, portanto, esse lugar que é um lugar importante para o Bandar. Para dizer assim, que o esquematismo do Bandar não dá conta de tudo, né? Assim, talvez só ajude a organizar, né? Então, Marcelo, eu acho que, desgraçadamente, nós somos obrigados a terminar. Eu ia perguntar sobre o tempo, até que horas a gente pode ir, mas porque já a deu, gente né? tem que Assim. entrar num stream daqui a 15 minutos. quase 15 minutos. Não, tá ótimo. Bom, eu quero agradecer aqui a comissão, né, mais uma vez, pelo convite, adorei.
Muito obrigado ao Pablo, ao Eduardo e a você, né, Francine? E foi muito legal fazer mediação e aprendi bastante com a mesa. A gente pode encerrar, não sei se você quer encerrar, Francine, alguma coisa? Avisar, algum aviso? Não sei se os meus amigos da organização querem falar alguma coisa. Daniele, queria, parece, falar alguma coisa? Eu quero primeiro parabenizar a mesa. Eu acho que a gente fechou essas mesas com chave de ouro. Foi incrível ouvir vocês. Convidar todo mundo, então, logo mais às 7h30. Vamos compartilhar o link aqui? Então, a gente não vai mais fazer a transmissão aqui pelo Zoom do nosso evento de encerramento. A gente vai transmitir só pelo YouTube. Então, eu quero compartilhar o link com vocês, convidar todo mundo para ir no YouTube e também no Facebook. A gente vai transmitir em 2 lugares diferentes. Espera aí que eu estou um pouco confusa. Espera aí, vou compartilhar aqui do lado. Aqui. Convidá-los para, após o evento do YouTube, voltarem para cá que nós vamos fazer um brinde. De encerramento com todo mundo, brinde oficial. Vamos terminar lá. Quando acabar lá, vocês voltem para cá, então, com as suas bebidas. Sei lá, em torno das 9h30. A hora que terminar, a gente vai estar aqui. Assim que terminar. Coquetel de encerramento. Faz questão de fazer um coquetel de encerramento, cada um com a sua própria bebida na sua própria casa. Tá valendo. Muito obrigada, viu, gente? Muito bom, excelente. Até logo Obrigado. mais. Parabéns aos organizadores aí. Belíssimo evento. Obrigado, Marcelo, pela mediação. Legal, aí, valeu, pessoal. Valeu, Paulo. Tchau, gente. Tchau, até mais então. Até. Tchau. Vou encerrar.